Olá pessoal, terceiro ano, bom dia, né? Desejo que vocês estejam bem. A gente vai dar início aqui à nossa aula de hoje. Essa aula a gente vai estar entrando agora, bem interessante para vocês saberem. A gente a partir de agora vai estar entrando no conteúdo de conflitos mundiais, né? Ou conflitos no mundo. É a unidade 8 de vocês. Esse conteúdo ele retrata diversos conflitos que aconteceram no mundo ou que estão ainda acontecendo no mundo, é interessante que saibam disso, em busca de questões sociais, questões econômicas, questões políticas, religiosas, tudo isso aí está acontecendo. Então, assim, o primeiro conflito que a gente vai ver hoje é o conflito Israel e Palestina, que é um conflito que acontece há muitos anos atrás, muitos mesmo, envolve várias questões. A gente vai dar uma analisada questão por questão aí, tá bom? Então, o primeiro conflito que a gente vai ver é o conflito entre Israel e Palestina. Essas duas regiões aí, esses dois territórios aí, eles estão situados diretamente dentro do que a gente chama de Oriente Médio. É interessante que vocês saibam o seguinte: aqui você tem uma subdivisão, né, baseado geograficamente falando pelo meridiano de Greenwich. Aí tu tem o que está de um lado do meridiano, tu tem Oriente, e do outro lado tu tem Ocidente. A localização desse aí é interessante que você saiba que tu tem Oriente. Então esse lado aqui está do lado oriental, claro, e basicamente bem no meio. Ele está localizado entre vários mares, entre vários respectivas partes de água, né, que são esses mares, que dão entradas e saídas através de diversos canais para vários lugares. Por exemplo, para tu ter ideia do Oriente Médio, eu tenho acesso diretamente à Ásia, embora uma boa parte do Oriente esteja na Ásia. Eu tenho um acesso à Europa e eu tenho acesso à África. Então, assim, é uma região localizada bem no meio, bem oriental mesmo, que uma região muito rica em recursos naturais, a gente vai já ver isso aí. E por ter esse acesso, por ter essa ligação a diversos continentes, ela se tornou uma região muito disputada, né? Territorialmente muito disputada. Então esse Oriente Médio ele retrata diretamente a uma região que está central, que tem vários recursos naturais e que está ligada diretamente a vários outros continentes. Então ela se torna uma parte central, uma parte de disputas, tá entendendo? Vamos mais para frente. Importância estratégica do Oriente Médio. Tu tem a importância geográfica, tá aí, ó, localizado no sudoeste asiático, estrategicamente entre três continentes, Europa, Ásia e África. Acabei de falar para você, né? Pontos importantes dele: Canal de Suez. O Canal de Suez está no Egito, liga a Ásia, a África, né? A Ásia. Ligação artificial entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, diretamente ligado. Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, rota obrigatória de petroleiros. Aqui está no Omã, no país denominado Omã. E o Estreito de Bósforo, que liga o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, passagem da Europa para países asiáticos. Aqui está na Turquia. Então, assim, através desses três canais ou estreitos aí, tu tem uma ligação direta entre três continentes. Basicamente, isso só existe no Oriente Médio, no mundo. Uma ligação de um conjunto de terras ligado para três continentes diferentes. Daí uma denominação, por exemplo, de lá no Oriente Médio, tu tem diversas religiões, ou luta por religiões. Daí uma denominação de lá no Oriente Médio, tu tem diversas culturas e gêneros culturais, alimentícios, religiosos, completamente diferentes. Tá entendendo? Porque há uma entrada e há uma saída desse Oriente para diversas partes do mundo. Então, eu recebo pessoas vindo de outros lugares, de outros continentes, com outras culturas, e eu libero pessoas, sai pessoas do meu continente para diversas outras regiões do planeta, né? Mas vamos lá. A economia é constituída por 17 países, né? Mais o Estado palestino, que ainda não é reconhecido, tá? Um problema danado justamente por questões políticas, e a presença de importantes jazidas de petróleo na Península Arábica.
Para você ter uma ideia, as maiores jazidas de petróleo do mundo, elas se concentram no Oriente Médio. Tá aí um outro motivo para ser um local de disputa territorial, né? Então você tem aqueles caras lá nessa região aí, pessoal, de Oriente Médio, tu tem Arábia, tu tem Emirados Árabes, tu tem Iraque, Irã. Então são países que teoricamente são conhecidos por emandar, né, por exportar petróleo para todo o mundo. Então assim, é uma riqueza absoluta, por isso que há essa disputa territorial tão grande dentro dessa região. História e diversidade. Vamos dar um pouquinho conhecer por que começou tanta briga naquela região, né? É uma área de ocupação muito antiga, recebeu influência de diversas civilizações egípcias, mesopotâmicas, aí você pega sumérios, assírios e caldeus, hebraica, fenícia e pérsia. Ó, para você ter uma ideia, se você for analisar a história, uma boa parte da história, historicamente falando, claro, vai defender a ideia de que os primeiros seres humanos, né, surgiram na Ásia e nessa região onde hoje é o Oriente Médio. Ah, professor, mas também defende a história da África. Sim, defende. Mas é aquilo que eu falei para vocês no início do ano letivo. Uma boa parte ela vai defender que a história, o berço da civilização está na Ásia. Seja por, historicamente falando, início da vida, ou seja por berço de maiores civilizações. Então, assim, diversas civilizações mundiais deram entrada ou começaram a partir da Ásia. E aí tem essa grande mistura cultural, tá entendendo? E aí nós estamos falando de civilizações grandes para a história da humanidade. Civilizações egípcias, mesopotâmicas, hebraicas, fenícias e persas, né? Muito se ouviu falar em civilizações dessas, historicamente, e que se desenvolveram muito nessa parte do Oriente Médio. Tivemos um grande expansionismo árabe, do século VII ao século XV, e a presença de Império Otomano do século VII também ao século XX. Então, assim, um grande expansionismo árabe, caracterizado principalmente, né, pela essa presença do Império Otomano, que é o mesmo Império Turco, que se desenvolveu no mundo através da expansão e de grandes civilizações, de conquistas, de lutas e de brigas, de glórias, seja lá de que for, esse império estava presente mundialmente, né? Após a Primeira Guerra Mundial, as áreas que então pertenciam ao Império Otomano foram repartidas entre França e Reino Unido, e também é um berço de três maiores religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O que são religiões monoteístas? São religiões que acreditam na presença e existência de um Deus. Então tu tem as três maiores civilizações monoteístas, tu tem presentes a sua origem, basicamente foi ou se deu na Ásia. Tá aí aquela parte que eu falei para vocês, aquela parte na qual o início da civilização ou um berço de culturas, né, devido a várias visitas de várias partes culturais vindo de outros lugares do mundo, caírem dentro do Oriente Médio, e essa junção todinha deu formação ao berço de três maiores civilizações: a judaica, o cristianismo e o islamismo, tá bom? Mas na frente tu vai ter os conflitos territoriais. Primeiro, esses conflitos eles são ocasionados pela diversidade étnica e religiosa e pela disputa do território. Vou voltar para tu ter uma ideiazinha. Berço das três maiores religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Aparentemente, seria uma coisa surreal você imaginar que haveria uma guerra ou haveria um conflito de território, uma disputa por território baseada em questões religiosas. Poxa, os caras estão lá, estão adorando Deus, estão amando, se questionando, adorando o seu Deus. Aí os caras não têm tempo para estar em conflito territorial. Errado. Aí é que se tem uma briga, uma disputa territorial imensa,
justamente por essa questão religiosa. Para você ter uma ideia, um dos centros principais desses conflitos é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, assim como o Oriente Médio, ela é caracterizada pelo berço também das três religiões. Então, para você ter uma ideia, a cidade de Jerusalém, ela basicamente é dividida em três cidades. Ela é uma só que ela carrega ou agrega cultura de três religiões. De um lado dessa cidade, tu tem o judaísmo. De um lado dessa cidade, tu tem o islamismo. E de um lado dessa cidade, tu tem o cristianismo. O que nos leva a acreditar e a crer que o Deus era um só e que vivenciou na mesma região. Tá entendendo? Só que para eles não. Cada um deles acredita em um ato diferenciado ou uma cultura pequena, porém diferenciada. Pequena, entre aspas, assim, a diferença de uma para outra, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Entram em conflitos, entram em guerras por questões mínimas, né? Como eu já falei para vocês. O que nos leva a acreditar que o Deus viveu em uma só região, que o Cristo, que o Salvador, viveu em uma mesma região, porém lá foi dividida em três cidades diferenciadas, para tu ter uma noção e para tu ter uma ideia das coisas, né? Dito isso, essa disputa do território imensa, principalmente por questões étnicas e religiosas, como eu já falei para vocês, a região se torna a maior consumidora mundial de armas. Olha o que é que nós estamos falando. Uma região, Oriente Médio, na qual essa região basicamente é o berço das maiores civilizações monoteístas, na qual essa região tem uma forte ligação com a fé, a cultura da fé, né? E é a maior região consumidora de armas. Meu amigo, peraí, esse negócio está errado. Como defender Jesus, como defender um Deus, como defender Alá, cristianismo, né? Islamismo, desculpem. Como está defendendo isso aí se eu estou sendo a maior região consumidora de armas? Qual a minha identidade de fé? Qual a minha identidade cultural? Buscar o meu Deus para estar matando os outros? Tá entendendo? É bem complicado. Dentre essas disputas, a mais sangrenta de todas é a questão da Palestina. A Palestina é uma região dentro do Oriente Médio que ela busca a sua autonomia. Ela passa por todo esse processo aí de disputa étnica, religiosa, cultural, tá entendendo? Ela busca a sua autonomia. E dentro dessa autonomia dela, ela busca, ao mesmo tempo que ela busca essa autonomia, ela está arrumando confusão, se assim eu posso dizer, ela está arrumando confusão com diversos outros países ou diversas regiões ao seu redor. Vamos começar esses conflitos territoriais. A questão da Palestina. Vamos lá, a primeira da gente aqui. A Palestina é uma pequena faixa de terra localizada ao longo do mar Mediterrâneo. Vocês podem observar na figura aí, ó. Entre Líbano e Egito. Vou dar uma aumentada aqui para a gente dar uma olhadinha. Tá aqui. Esse é o território da Palestina. Tá entendendo? Entre o Líbano e o Egito. Isso. Pequena faixa de terra. Tá aí a ferazinha aí. Há 60 anos ela tem sido alvo de violenta disputa entre árabes e judeus. O que é que nós já vemos aí? A mistura religiosa entrando aí. Há 60 anos, viu? 60 anos de guerra intensa. É todo dia, toda hora. É manhã, tarde, noite e de madrugada. Sem tempo para nada, sem intervalo de nada. É guerra a quase todo momento. Quando se imagina que parou, aí que começa. Eu não quero saber se eu estou lidando com crianças, com jovens, adultos ou idosos. Quero saber se eu estou matando ou atirando o outro lado que está em disputa de árabes e judeus. Vamos conhecer quem são essas pessoas que vivem lá. Primeiro, os judeus. Esses são os descendentes dos hebreus, que são os antigos habitantes da Palestina, e haviam sido expulsos pelos romanos no início da era cristã. Olha aí. Aqui cabe você entrar naquela batalhazinha que eu falei para vocês. As chamadas cruzadas, guerra entre religiões, né, que se deram há muito tempo atrás, que até apelidaram o Mar Vermelho por intensos confrontos e mortes que tivemos ali, né? Que essas águas do Mar Vermelho, elas ganharam esse nome por intensas mortes e sangue derramado que tivemos às beiras ou dentro daquele mar, né?
dispersos pelo mundo, que é a diáspora, passaram a ser chamados de judeus. Hoje, muitos deles são israelenses, né? Muitos deles hoje são o povo de Israel. É interessante que tu saiba aqui, eles ficaram dispersos pelo mundo devido a ter sido expulsos pelos romanos no início da era cristã. Então o que é que acontece? Ao ficar expulsos pelo mundo, ao ficar dispersos pelo mundo, eles passaram a entrar em diversas regiões do planeta. Tá aí que você também tem que levar em consideração aquela perseguição que Adolf Hitler teve pelo pessoal no período nazista, né? Por judeus lá na época da Segunda Guerra Mundial. Oxe, Cleiton, como assim? Como eles ficaram dispersos pelo mundo, para Hitler, uma das salvações do seu povo era eliminar todos aqueles que não fossem da sua cultura, mandar para fora, eliminar, né? E até mesmo são situações que ele disse até assim, não, se eu mandar para fora, os caras vão estar dizendo como é aqui. Então a melhor forma de eu resolver o problema é eliminando. Então eliminou muita gente sobre isso aí, né? Por conta dessa questão cultural. Além disso, eles alegaram direitos históricos sobre a Palestina, longa ocupação da região. Eles eram os primeiros descendentes de hebreus, foram expulsos na era cristã, foram jogados a ficar dispersos pelo mundo e agora, entre aspas, né? Alguns resolveram voltar e lutar pelo seu território. Vamos lá. Árabes ocuparam a região durante a sua expansão, séculos 7 e XV, permaneceram na região durante o domínio do Império Otomano e do Protetorado Britânico, Primeira Guerra Mundial, entre mais ou menos isso aí, né? E são também denominados de palestinos. Então, assim, é uma galera que já viveu lá, foi expulsa e quer retomar sua área. É outra galera que não vivia lá, veio para lá por questões culturais, né? Aumentando a sua diversidade cultural. Agora, permaneceu na área e não quer deixar mais a outra entrar. Esse é todo o processo da guerra. Esse é todo o processo territorial. Tá entendendo? O início do conflito. Esse início do conflito ele foi chamado do movimento sionista. Ele surgiu na Europa no final do século XIX, quando os judeus elegeram a Palestina como a terra prometida para a construção do seu respectivo Estado. A Inglaterra, que era responsável pela região na época, permitiu a entrada de colonos judeus na Palestina. Porém, aconteceu o choque com habitantes locais, árabes. Foram inevitáveis e cada vez mais intensos. Que é só para resumir o que eu tinha acabado de falar para vocês, né? O agravamento do conflito se deu após a Segunda Guerra Mundial. O fluxo migratório de judeus para o Oriente Médio aumentou, aquilo que eu também já tinha falado para vocês. Aumentou devido à perseguição a qual estes foram submetidos pelos nazistas. Quer dizer, os caras foram submetidos lá na guerra, a perseguição de Adolf Hitler e o Império Nazista, né? A galera lá nazista. Então o que é que os caras disseram? Não, vamos voltar para nossa terra, é só lá que vão querer nós. Vamos recorrer para lá. E aí começou a voltar. A Inglaterra permite a entrada de alguns, né? Permite, porque também acordos Inglaterra era contra a Alemanha durante a Guerra Mundial. Aí permite a entrada de alguns e aí começa aquele choque cultural, né? Com o fim da Segunda Guerra e a independência de protetorados ingleses, a situação entre árabes e judeus ficou insustentável mais ainda. Com o fim da Segunda Guerra, você tem que saber que o Império Inglês quem ganhou, tá entendendo? O lado do Império Inglês, que era caracterizado Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. E aí eles tiveram alguns direitos que abriram caminhos e fronteiras para alguns povos desses entrar, né? Um dos primeiros protestos deles foi a partilha da Palestina. Essa se deu em 1947. Aí o que é que tu tem que ver aí, ó? Vamos mostrar aqui. O limite do mandato britânico, né? Aí você vai ver. O que está de um pouco rosado aí ficou como Estado judeu. E isso levando em conta o histórico, né? O que está de amarelo ficou o território palestino. E o que está de vermelho ficou uma zona internacional. Essa zona internacional ela foi liderada pela ONU, né? A ONU foi precisa entrar lá devido a muita batalha, muita guerra aí desse trecho da Palestina aí, né? E aí a ONU intervém em 1947 e divide a Palestina em dois estados, um árabe e outro judaico. O que é que tu tem que levar em conta aqui? Diante disso aqui, tu tem que ver, ó,
Qual é o Estado internacional que está caracterizado? Jerusalém. Lá no início eu falei, berço de 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Outra parte que tu tem que chamar a atenção e ver que é interessante, ó, Gaza, que nós vamos dar uma analisada aqui. É a faixa de Gaza, a conhecida faixa de Gaza. Para muitos povos aqui, é entrada e saída para o mar Mediterrâneo, né? Canal de Suez. Então o que é que vai acontecer nessa região aqui? Muitos povos irão passar, irão lutar, irão brigar. É uma das maiores áreas de conflitos mundiais. É essa faixa de Gaza aqui. Vamos ver por quê mais na frente. Tá aí o trecho que eu tinha acabado de falar. Faixa de Gaza é uma área de 363 km², onde vivem 1 milhão de palestinos e 5 mil israelenses. E a Cisjordânia, tá aqui essa outra aqui, ó, Cisjordânia, é uma área com 5.400 km², abriga 1,5 milhões de palestinos e 100 mil colonos judeus. Ela está situada a 40 km de Gaza. Então esse trechinho aí, ó, entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, é conhecido como uma das regiões mais perigosas do mundo. Por isso que algumas pessoas ainda brigam, discutem, brincam, infelizmente, né? Quando dizem assim, aqui está mesmo com a faixa de Gaza. É pela essa questão de perigo que existe aí. Vamos lá. A situação humanitária na faixa de Gaza é essa aqui, ó. Dos aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, metade vive abaixo da linha de pobreza. E 45% da população ativa, que é aquela que está propícia a entrar no mercado de trabalho, ela está desempregada. Mais da metade, ela constitui-se de refugiados de guerra contra Israel. Vão fugindo. A população sofre com escassez de alimentos, remédios e outros suprimentos básicos. Denúncias de violação aos direitos humanos e comunidade internacional perde o fim do conflito. Tá entendendo? É uma situação triste, atípica mundial, muito complicada pela extrema situação de pobreza, né? Pela pobreza extrema, conflitos a todo momento, tá entendendo? O povo muito na linha de pobreza e completamente desempregada. E sem contar com a grande parte é refugiada, né? Principais conflitos, né? Teve a Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967, ela foi pelos palestinos, né? Foram apoiados por Egito, Síria e Jordânia. E com a vitória, Israel aumentou seu território com terras da Síria, colinas de Golan, do Egito, faixa de Gaza e da Jordânia, Cisjordânia. Guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1967, foi realizada no Dia do Perdão, que é comemorado pelos judeus. Os países árabes fizeram uso político do petróleo e diminuíram o seu fornecimento, né? Deu um choque de petróleo. E a Intifada, Revolta das Pedras, que teve início mais ou menos lá pelos anos 80 e a segunda parte é em 2000. Só que você tem que entender o seguinte, dessas aqui as mais importantes foram a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, tá bom? Jerusalém é um pomo de discórdia. Aqui tu tem palestinos e israelenses, vista de Jerusalém, Torre de Davi, né? Presença de mesquitas do Domo da Rocha e do Al-Aqsa sagradas, na porção oriental, onde o profeta Maomé subiu aos céus conforme a crença muçulmana. Tá entendendo? Isso aqui são questões islamitas. Israelenses, única capital e centro da vida judaica, quando esse povo habitava a Palestina, onde vivia o rei Davi e onde está o Muro das Lamentações. E aqui ainda tem a parte... Aqui tu ainda tem que contar, ele citou aqui a parte muçulmana e citou a questão judaica, né? Tu ainda tem que ver a questão... Aqui ainda tu tem a questão cristã, né? Do cristianismo, que também está aí dentro dessa parte, tá bom? Então, assim, foi um pequeno resumo sobre o que acontece mais ou menos naquela região do Oriente Médio. Na próxima aula a gente verá um outro conflito mundial, tá bom? Forte abraço a todos e tudo de bom.